Quem vos fala aqui é Raimundo Neto. Dengue. Dengue é uma doença provocada por um vírus que é transmitido pela picada do Aedes aegypti, um insetozinho. E existem 4 tipos de vírus que são causadores da dengue. Então, por essa razão, é sujeita a pessoa ter a possibilidade de ter até 4 vezes a dengue, por tipos diferentes. A virose dengue, provocada por um tipo de vírus, não lhe confere imunidade sobre os outros. Por isso que é sujeita a pessoa repetir essa situação por outro tipo de vírus. Essa palavra dengue, para a gente ter uma ideia dos seus sintomas, lembra assim dengoso, lembra a pessoa fraca. E essa é a característica número 1 da dengue. Ela é uma doença que se caracteriza por uma febre súbita. A pessoa estava bem, de repente teve uma febre alta. Essa febre vem acompanhada de uma moleza muito grande, de uma fadiga, de uma falta de energia, de uma prostração da pessoa e muitas vezes acompanhada de um exantema, de uma erupção na pele, um vermelhão na pele. Então, manchas na pele. Nem sempre, não é obrigado sempre a ter essas manchas, mas a maioria das vezes cursa com essa. Essa virose, ela dura em dias, a questão da febre, 2 a 7 dias. E uma recuperação que pode levar de 15 a 30 dias. Pode ser feito o exame numa farmácia através do teste rápido para a dengue, que é disponível nas farmácias. E tem também os testes, o teste rápido da dengue até o 5º dia. E tem também os exames sorológicos. Os exames sorológicos têm assim a escrita de IgG e IgM. Isso não só para dengue, para diversas outras doenças em que deixam uma cicatriz imunológica, deixam uma marca no sangue. Esse IgG é aquilo que você teve. Então, quando vê um exame IgG positivo, é porque teve aquela situação. E o IgM positivo é aquilo que está tendo, aquilo que está no momento. Com relação a esse exame sorológico, IgG, IgM, naturalmente isso será solicitado pelo médico dentro do prazo que é viável e ele vai ter uma certeza com relação à evolução da dengue. Agora, é muito importante alguns exames também complementares, que é o principal exame, é o exame de sangue, é o hemograma, um exame simples, em poucas horas você pode ter o resultado, porque existe uma possibilidade, principalmente a partir do 3º ou 4º dia de evolução da dengue, das hemorragias, conhecida anteriormente como dengue hemorrágica. Na realidade, hoje nós estamos chamando de dengue grave, que é uma pequena percentagem das pessoas que têm dengue que é sujeito a desenvolver esse quadro hemorrágico, que às vezes é sujeito também a ser fatal. Apesar de que com o avanço da medicina, com a urgência do tratamento, etc., nós temos uma grande possibilidade de, mesmo nesses casos graves, salvar o paciente. Então, a observação maior da evolução da dengue, aliás, toda ela deve ser observada, cuidada, mas, em especial, do 3º ao 4º dia, que é quando a maioria das vezes é sujeito a haver alguma alteração. Nos casos em que acontece a dengue grave. Na maioria das pessoas não, isso é tranquilo, mas uma pequena percentagem das pessoas com dengue é sujeita a desenvolver essa dengue grave que cursa com hemorragias. E, através do exame de sangue, isso é detectado. E há uma baixa do número de plaquetas. Plaquetas, essa parte do exame de sangue, que ele tem 3 partes, ele tem a parte que tem a ver com anemia, que é a parte vermelha, os glóbulos vermelhos, tem a parte que tem a ver com infecção, que são os glóbulos brancos, a segunda parte do exame, e a terceira que é as plaquetas, que tem a ver com a coagulação do sangue, que deve ser de 150 a 450 mil as plaquetas. Quando há uma baixa dessas plaquetas, aí a coagulação sanguínea ela fica comprometida, aí é sujeita a dar as hemorragias. Daí esse tipo de cuidado de observação do paciente
para ver se na evolução da dengue, em algum momento, ele não tem uma agravação dos seus sintomas. Agora, é importante, como ela gera dores, a tendência da pessoa é utilizar os analgésicos. Mas nós chamamos a atenção que nem todo analgésico é bem-vindo na dengue. Já que existe essa possibilidade de hemorragia, então nós não podemos usar os anti-inflamatórios, os corticoides e o ideal é usar os analgésicos. Se está com dor, remédio de dor é analgésico. Remédio de febre são também os analgésicos antifebril. A prioridade, então, é com relação à dipirona. Dipirona pode ser usado, mas não use dipirona ou algum antifebril só porque está com febre. Só se essa febre for realmente muito incômoda, for uma febre alta. Porque a febre é um mecanismo de defesa. É o organismo se qualificando para resolver a situação. Durante a febre, os vírus, as bactérias não se sentem à vontade. É um mecanismo, como eu lhe disse, aumenta a produção de anticorpos, que são as nossas defesas. Então, o hábito de, por qualquer febre, qualquer dor de cabeça, usar um analgésico não é bem-vindo. Primeiro a gente tem que ver qual é a causa dessa dor, né? Qual é a causa dessa febre? Tratar a causa e não esse efeito. Mas, se houver necessidade, se estiver muito dolorido, tome uma dipirona. Agora, também tem a possibilidade do paracetamol. O paracetamol nós não indicamos, porque o paracetamol é uma medicação que lesa com muita frequência o fígado. É preciso a gente ter cuidado no uso do paracetamol com relação ao fígado. Ainda com relação à dengue grave, é importante ressaltar que não é só hemorragia. Às vezes a pessoa pode ter uma queda de pressão, pode dar vômitos, pode ter dor abdominal intensa e já ser os sinais de uma dengue grave, sem a hemorragia. Então não é só o fato de ter hemorragia que caracteriza a dengue grave. Existe dengue que são graves e que não tem esse quadro de hemorragia. E com relação também aos cuidados, é muito importante que a pessoa esteja hidratada, porque a falta de água no organismo agrava os sintomas da dengue. Então, estar muito bem hidratado, ter cuidado com a alimentação, não comer, não usar comida lixo. Comida lixo são esses fast food, né? São alimentos que, aliás, não são nem alimentos, são produtos alimentícios. A gente deve se alimentar com comida de gente, arroz, feijão, fruta, verdura, alimentos assim da natureza. Evitar essas coisas artificiais, se possível, a vida toda. E quando estiver doente, aí é que temos que ter um cuidado maior com relação à alimentação. E a doença já está mostrando o tratamento. Está sem energia. Qual o remédio de quem está sem energia? Cama, repouso. Então, repouso, hidratação, alimentação de boa qualidade. Se houver necessidade, aí a internação, porque a internação permite que o paciente seja observado praticamente 24 horas por dia. E às vezes em casa não tem essa condição. Também na internação a gente pode fazer uma hidratação venosa, soro na veia, para ter uma resposta bem mais rápida. No tratamento alopático, são esses cuidados que a gente disse, o tratamento dos sintomas, que é no caso se estiver com muita febre ou com muitas dores, tomar um analgésico, evitar os anti-inflamatórios, como nós dissemos, né? Além desses cuidados gerais, não se tem muito o que fazer com relação à medicação, não tem medicação específica ainda para a dengue. Mas na homeopatia nós temos também uma possibilidade de tratamento. Vai ser escrito, vai ser colocado aí no nosso áudio uma formulação homeopática em gotas, que você pode mandar fazer em qualquer farmácia homeopática. Nessa formulação, nós indicamos que os adultos tomem 5 gotas a cada hora, de hora em hora, 5 gotinhas, até a melhora dos sintomas. Quando melhorar os sintomas, pode ficar reduzir essa posologia para
de 4 em 4 horas, para 4 vezes ao dia, para 3 vezes ao dia, até a cessação dos sintomas. O remédio homeopático é um remédio inofensivo. Pode ser utilizado sem nenhum risco, sem nenhuma contraindicação, por conta das dosagens, que são dosagens milesimais de substâncias naturais que não vão fazer nenhum prejuízo ao organismo. Pelo contrário, vão ajudar. Com relação às crianças, a dosagem da homeopatia, aí de 1 a 3 anos são 3 gotas de hora em hora. E crianças menores de 1 ano é apenas 2 gotas. Isso com relação à homeopatia. Lembrando também que se a pessoa não estiver tendo a resposta adequada, tem que procurar com brevidade o atendimento médico. Essas orientações que nós damos não é para substituir o tratamento médico ou a visita ao médico dentro dessa necessidade de ser acompanhada pelo profissional de saúde. Elas são informações complementares, para dar um complemento, para dar uma ajuda, para dar um conhecimento para as pessoas, para a pessoa saber do que se trata. Porque muitas vezes na consulta médica, devido à necessidade do médico ter que atender muita gente, não tem essa condição de conversar muito a respeito desses cuidados, dessas outras possibilidades. Então é bom você ficar conhecendo tudo isso, porque aí o seu resultado naturalmente será bem melhor, porque você tem mais conhecimento, né? Tem mais possibilidades. Mas, ressalto, as nossas orientações não quer dizer que você vá se tratar sem uma orientação médica. Será melhor com a visão e o acompanhamento médico. Além do tratamento da homeopatia, podemos ainda acrescentar o tratamento com a fitoterapia, tratamento com relação às plantas. Aí a gente chama a atenção, se você quiser mais informações, você acessa aí pelo Instagram, Dr. Radjalma Lima, que ele tem um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado, com um resultado muito bom, com o uso na dengue do cravo amarelo. Aqui entre nós, conhecido como cravo de defunto, porque se coloca normalmente nos sepultamentos, aquele cravo amarelo, que nós mudamos essa denominação para o cravo da vitória, porque ele traz uma vitória realmente sobre algumas doenças, em especial com relação ao dengue. E se utiliza assim 10 folhas em meio litro de água. A água, quando estiver fervendo, desliga o fogo, coloca as folhas, abafa, espera ali esfriar um pouco e ainda morno ou quente, já a pessoa utilizar esse meio litro desse chá a cada 2 horas, até melhorar. Quando melhorar, vai diminuindo a infusão. É um resultado muito interessante. E lembrando sempre que toda doença, nós temos as nossas defesas, nós temos o nosso imunológico. Então, recomendamos que você trate do seu imunológico, que será tema também futuros vídeos. Esse imunológico começa pelo nosso astral, pela nossa mente, o bom estado de saúde mental, pela nossa alegria, pela nossa fé e também na parte material através de uma alimentação adequada, que também será tema de conversas futuras. Então esse conjunto também de um acompanhamento médico para avaliar suas vitaminas, os seus sais minerais, que o corpo, para funcionar, ele precisa de ter os componentes que são necessários à vida. São as vitaminas, os sais minerais, o equilíbrio hormonal, tudo isso faz parte de um contexto. Então, com essa imunidade estando em alta, nós não precisamos estar temerosos das doenças. Podemos ter essa confiança de que, se formos atingidos por alguma doença, nós temos dentro de nós recurso para vencer essas adversidades. Tudo depende de nós. O futuro está nas nossas mãos.